Quando vocês ouvem neurociência, qual que é a primeira palavra que lhes vem à cabeça? Primeira palavra. Eu costumo, estou vendo algumas pessoas comentando aqui, eu costumo fazer essa mesma pergunta em ocasiões como essa, e uma coisa muito curiosa é que as mesmas palavras aparecem. As pessoas dizem cérebro, outras falam neurônio, algumas até se arriscam a ir além e falam comportamento humano. Eu fico bem feliz quando eu ouço isso. Mas quando eu faço essa mesma pergunta de um lugar de onde eu venho de um lugar um pouco diferente do lugar que nós estamos agora. Eu venho de um lugar onde os pais têm em casa filhos com transtorno do espectro autista. Eu venho de um lugar onde os filhos têm em casa pais com doença de Parkinson, Alzheimer. Eu venho de um lugar onde os casais têm em casa cônjuge com depressão ou até com altas habilidades. Eu venho de um lugar onde as pessoas precisam de ajuda. E quando eu faço essa mesma pergunta, que vem à sua cabeça quando você ouve falar neurociência, elas respondem esperança. Eu venho de um lugar onde nós criamos tecnologias para ajudar essas pessoas. Esse é meu trabalho hoje. Utilizar a neurociência para impactar a vida de pessoas, principalmente daqueles que mais precisam, que são essas pessoas, no meu caso hoje, principalmente transtorno do espectro autista e altas habilidades. Mas nem sempre eu trabalhei nesse lugar, nem sempre eu atuei nesse lugar. Meu primeiro trabalho como neurocientista, eu ajudava a criar produtos, ou a melhorar produtos. Eu ajudava a criar melhores experiências de loja, melhores embalagens. Vocês já compraram algum produto que não precisavam, com um dinheiro que não tinha para agradar alguém que não gostava? Talvez eu tenha ajudado a construir alguns desses produtos. Mas, brincadeiras à parte, é claro que sempre era feito com muita ética, mas eu aplicava as neurociências ao consumo, ao marketing, para ajudar a performar a empresas. Fui contratado por grandes empresas no Brasil, fui uma das pessoas que primeiro trabalhou com esse protocolo, com essas tecnologias da neurociência, como rastreamento ocular, análise de sudorese palmar, análise de atividade cardíaca, eletroencefalograma, para interpretar sinais de compra, para interpretar sinais comportamentais de persuasão, por exemplo. E um dia em casa, depois do trabalho, eu assisti um vídeo que me colocou para pensar. Esse vídeo é de um rapaz chamado Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes é uma pessoa com deficiência motora, ele teve uma lesão medular, e ele era apaixonado por Fórmula 1. E o sonho dele era pilotar um carro de Fórmula 1 em uma pista de verdade. Bom, diante da condição do Rodrigo, isso era praticamente impossível, mas alguns neurocientistas se solidarizaram com a causa do Rodrigo e adaptaram um eletroencefalograma portátil, é uma espécie de capacete portátil, para que o carro fosse comandado com os pensamentos do Rodrigo. Hoje, em épocas de Neuralink, isso parece muito mais próximo, mas na época era muito, muito distante. E foi realizado o sonho dele, ele de fato pilotou um carro de Fórmula 1 com a mente na pista de Interlagos. Quando eu vi aquele vídeo, eu tive duas emoções. A primeira, eu fiquei feliz. Fiquei bem feliz em ver aquilo. A segunda foi vergonha. Vergonha porque eu tinha 4 instrumentos daquele na minha mesa. Eu tinha 4 eletroencefalogramas portáteis na minha mesa. E eu tive vergonha por não ter tido aquela ideia. Mas, enfim, eu voltei para o trabalho no dia seguinte e vocês sabem muito bem disso, que o dia a dia consome a gente. Aquela angústia ela foi diminuindo, acabei quase que esquecendo depois que eu voltei ao trabalho e os dias foram se passando. Até que uma pessoa, o nome dela é Andressa Roveda, ela está assistindo a gente aqui hoje, ela chegou, ela trabalhava comigo no nosso laboratório de neurociência aplicada ao consumo, psicóloga. Ela falou, Andrew, nós temos tanta tecnologia aqui, nós temos tantos protocolos de hard science. Como é que nós podemos fazer para ajudar as pessoas com tudo isso que nós temos na empresa? Eu olhei para ela assim, né? Falei, mas Andressa, a gente não está ajudando, né? Olha só os clientes felizes, estão vendendo mais, aumentando o retorno sobre o investimento, todo mundo feliz, aumentando o faturamento. Ela disse, não, eu queria ajudar de verdade.
Aí eu perguntei, mas Andressa, você quer ajudar de verdade? O que é ajudar de verdade para você, né? Quer ajudar quem? Ela disse, eu queria ajudar os autistas. Como é que a gente pode aplicar essa tecnologia para ajudar a causa autista no Brasil? Eu não sabia o que falar para ela, mas lembram daquela vergonha que eu tive quando eu assisti o vídeo do Rodrigo Mendes? Aquela vergonha voltou. Eu não tinha o que falar para a Andressa na época, mas eu falei, uma coisa eu não podia dizer, que era não. Falei, Andressa, vamos pensar. O que a Andressa estava fazendo naquele momento é me chamando para um propósito maior. Eu vejo algumas pessoas me chamam para realizar trabalhos, para encontrar o propósito da própria vida. No meu caso, o meu propósito foi ajudar a Andressa a realizar o dela. E quando ela veio com essa pergunta, eu não sabia o que responder, fui para casa, passei alguns dias pensando e um dia eu retornei e falei, Andressa, eu tive uma ideia. A gente pode utilizar uma dessas ferramentas, duas na verdade, a inteligência artificial e o rastreamento ocular, para criar uma espécie de tecnologia para vasculhar a sociedade, porque nós entendemos, vamos procurar os dados do autismo, e no Brasil nós só identificamos 0,15% dos nossos autistas. De 100% que estão por aí, só 0,15% são conhecidos, ou seja, no Brasil a realidade, você nasce autista, você morre autista e você não descobre que é autista. Só uma pequena parcela que descobre, vai para diagnósticos, tomara, a gente torce para que seja precoce e tratamentos. Então, nossa intenção era encontrar essas pessoas, avisar essas pessoas que elas precisavam de apoio, avisar os pais. E, enfim, a Andressa falou, nossa, mas que ideia legal, Leandro, que bacana, né? Teve essa ideia agora, como é que foi? Eu falei, não, eu copiei. Mas copiou de quem, Leandro? Eu vou te falar, mas você vai precisar ser forte para ouvir o que eu vou te dizer, Andressa. Leandro, copiou de quem? Vai dar problema isso. Não, eu vou te falar, mas você vai precisar ser forte. Quem foi? Eu falei, professor Xavier. Ela fez a mesma cara que vocês estão fazendo agora. Leandro, eu estou falando sério, uma causa tão nobre. Eu sei, André, deixa eu explicar. O professor Xavier construiu uma máquina, claro que nos filmes, para quem conhece, construiu uma máquina que vasculhava a sociedade e procurava pessoas especiais. E essas pessoas especiais, ele avisava essas pessoas, olha, você tem um talento diferenciado, a sociedade pode não interpretar o seu talento, isso pode inclusive te gerar dificuldades. E levava para um lugar chamado Escola Xavier para superdotados, e ali trabalhava autoconhecimento, empoderava, desenvolvimento do talento, e aquela pessoa não só resolvia questões internas, mas também externas. Enfim, esse é o contexto, claro que lúdico. E a Andressa concordou comigo depois de muita conversa, mas ela me pediu para prometer uma coisa. Eu falei, o que foi, Andressa? Você vai me prometer que nós nunca vamos contar essa história para ninguém. Ele está combinado. Enfim, depois nós somos muito felizes, hoje nós ajudamos muita gente com essa forma de trabalho, sou muito feliz e me encontrei no propósito dela. Depois nós também ajudamos a encontrar os talentos no Brasil, as pessoas com altas habilidades. Não sei se vocês sabem, mas 20% da população nasce com predisposições para altas habilidades. E são várias inteligências. Às vezes a gente pensa que é uma só, né? Que é só o lógico, matemático, o QI, mas são várias inteligências. E isso é muito curioso, as inteligências, porque quando nós encontramos um garotinho, uma garotinha na escola, isso a gente faz muito nas escolas, isso, e às vezes aquele talento é mal compreendido, parece déficit de atenção, ou parece hiperatividade, mas é superdotação. E o que nós temos que fazer é encontrar, desenvolver, apoiar, e às vezes eu ouço dos pais, caramba, eu só queria que meu filho fosse normal. Eu falo, seu filho talvez seja um futuro gênio. E esse entendimento, esse apoio a essa criança, porque superdotação, se a pessoa não receber o apoio, ela pode não eclodir, ela pode não virar uma pessoa com altas habilidades lá na frente, ela pode perder esse talento. Enfim, e nosso trabalho também, uma coisa que me deixa muito feliz é encontrar essas crianças. Hoje Santa Catarina é um dos estados, é o estado que mais tem superdotados identificados, graças também ao nosso trabalho lá. Mas o que eu quero dizer com vocês então, nós temos um potencial enorme no Brasil, que 20% das pessoas no mundo nascem com essa predisposição. O Brasil só identificou 0,03% dessas pessoas com altas habilidades. E olha que curioso, existe uma prova, existe um indicador de desempenho mundial, que é a prova do PISA. O que é a prova do PISA? É uma prova aplicada aos 15 anos, nas escolas do mundo todo aos 15 anos. Historicamente, o Brasil é o último colocado. Historicamente, Singapura é o primeiro colocado. O Brasil empata com vários países na última colocação. E um dos meus empenhos é mudar essa nossa colocação. O que é a prova do PISA? O PISA fala que existem vários níveis, né? São 7 níveis no total. E o nível mínimo
para que uma pessoa consiga fazer essa transformação tecnológica que nós discutimos hoje, sabe, da inteligência artificial generativa. Como é que funciona isso? Você precisa ter um raciocínio lógico diferenciado para saber conversar com essa tecnologia e extrair o melhor dela. Você precisa de uma cognição um pouco diferente, um pouco mais aguçada para extrair o melhor dessa tecnologia, para ela te tornar uma versão melhor de você mesmo. A prova do PISA chama isso de nível 3, para você conseguir entender 3 entradas de dados, entender e dar uma resposta por inferência conclusiva, nível 3. 86% do Brasil está abaixo do nível 3. Eu vou falar de novo. 86% na última prova, na prova de matemática, raciocínio lógico, 86% do Brasil está abaixo do nível 3. Essas pessoas terão muita dificuldade em fazer essa transição tecnológica. Então, para criar a escola do futuro, que é o meu empenho, é o meu trabalho, criar a escola do futuro, porque a escola é uma espécie de sociedade menor, de cidade menor, de país menor, porque ali você tem todo aquele ecossistema diferenciado de família, de alunos, de professores, educadores, enfim, contextos no geral. 0,03% é pouco demais. Se nós conseguirmos valorizar os nossos talentos, que eles nascem, estão por aí, estão por aqui também, nós vamos dar um salto no nosso país e aproveitar essa oportunidade que estamos vivendo hoje. E Singapura, como é que Singapura faz isso? Bom, Singapura tem eu fui para Singapura para conhecer esse sistema. Ele tem uma forma diferente de fazer, um protocolo diferente, uma exigência diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Só que de tanto apertar, de tanto protocolos, de tantas exigências, Singapura tira notas altíssimas, mas tem um quesito que Singapura tira nota baixa, e é o quesito criatividade. Justamente o quesito que o Brasil é mais forte. E olha que legal, né? Até em uma distância entre o último colocado e o primeiro colocado, a gente consegue ver complementariedade. E qual que é a transformação que nós estamos vivendo hoje, a oportunidade que nós estamos tendo hoje no Brasil? O Brasil ele tem um potencial enorme, um país grande, um país com criatividade acima da média, um país que consegue produtividade, consegue produção, enfim, nós temos tudo aqui no nosso Brasil. E olha que interessante, mesmo identificando pouquíssimas pessoas com altas habilidades, e assim, inteligência, pessoal, todo mundo tem, tá? Todos nós nascemos inteligentes, todos nós temos um degradê único de inteligência. Algumas pessoas têm acima da média, mas todos nós temos. E essas pessoas, o que é legal é você identificar o potencial dessa pessoa. Às vezes um garotinho, uma garotinha extremamente fora da curva em matemática, descoberto esse talento, ele passa a ser o monitor da sala, ele ajuda o professor, ele ajuda o coleguinha. Na outra disciplina, é a outra garotinha que é expert em ciências, em astronomia, adora planetas, o outro adora dinossauros, biologia. E essas pessoas, esses alunos, cada um na sua área de especialidade, acabam elevando o nível cognitivo da turma toda. Então parece um tratamento excludente, mas não é. Quando a gente identifica e valoriza, potencializa o melhor de cada um e dá oportunidade para cada um construir, inclusive compartilhando com tecnologia, nós temos um ambiente diferente. Na minha opinião, nós temos a escola do futuro, nós temos o bairro do futuro, talvez a cidade do futuro, quem sabe o país do futuro. Um dos meus trabalhos, um dos meus focos também é a inteligência artificial. E quando a inteligência artificial é colocada na conversa, sempre aparece aquela mesma opinião. Peraí, mas e a questão dos empregos? Será que nós não teremos um desemprego em massa? Claro que é uma possibilidade, mas também pode ser que não. Mas, na minha visão particular, na minha opinião, a forma como nós vamos escolher competir ou colaborar com a gente mesmo, competir ou colaborar com a tecnologia, é o que vai dar ritmo à nossa jornada. A forma como nós encontraremos complementariedade, assim como o Brasil pode complementar Singapura, você na sua equipe pode complementar uma outra pessoa. Só que isso está um pouco... É possível que isso aí não esteja visível. É preciso valorizar esses talentos. É preciso entender a importância disso e assim nós conseguimos fazer a transformação
de um país. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês, nós vivemos um momento único hoje, uma grande transformação da sociedade por abundância de recursos tecnológicos, democratização de acesso de uma série de coisas. Mas o Walt Disney já dizia, né? Você pode ter o sonho mais maravilhoso, mas para realizar, você vai precisar de pessoas. Se o Walt Disney me permitir, nós precisaremos de pessoas talentosas, comprometidas e com oportunidades para mostrar o melhor de si mesmo. E se nós pudermos ainda utilizar a tecnologia como ferramenta para ligar essas pessoas, para empoderar essas pessoas com um propósito maior, o que é um propósito? É uma causa em comum com as pessoas. Nós vamos ter uma sociedade diferente. O que é propósito, na minha opinião? Quando a Andressa me chamou para fazer quando fez aquele chamado, eu disse para ela: Andressa, olha só, nós vamos tentar fazer isso acontecer, ajudar a causa autista. Mas nós não temos dinheiro, nós não temos poder, né? O mundo todo tenta fazer transformação na causa autista. É bem possível que a gente não consiga. Trocando em forma lúdica, Andressa, é mais ou menos como se a gente fosse empurrar um carro ladeira acima. Um carro sem motor, empurrado por eu e você. Nós vamos cansar. Eu estava com uma visão linear. Eu estava acreditando que eu teria que dar o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro. O que eu não esperava é que à medida que nós empurrávamos esse carro, as pessoas passavam pela gente e falavam: o que vocês estão fazendo? Empurrando esse carro ladeira acima no sol? Não vão chegar em lugar nenhum. Eu falei: eu sei, já falei para ela. Mas nós precisamos empurrar. Mas por que vocês precisam empurrar? Eu falei: porque esse carro, que carro é esse? É como se a gente falasse: esse é o carro do autismo. Quantas pessoas ouviam isso? É como se elas falassem assim: não, peraí, é inadmissível que esse carro esteja aqui embaixo. Esse carro tem que estar lá em cima. Eu vou te ajudar a empurrar. Eu vou te ajudar a empurrar porque eu tenho um filho autista. Eu vou te ajudar a empurrar porque eu tenho um sobrinho autista. Eu vou te ajudar a empurrar porque eu sou autista. Ou eu vou te ajudar a empurrar porque eu não conheço nenhum autista, mas eu estou com vergonha de ver vocês nessa guerra perdida e não fazer nada. Lembram da vergonha? Quando a gente estuda a neurociência, no ponto de vista das emoções, muito se fala sobre o medo, que o medo mobiliza muito. Mas a vergonha, num contexto social, é tão forte quanto, talvez até mais. E foi aquela vergonha que fizeram as pessoas começarem a dar as mãos. Então uma pessoa que queria ajudar, chamou duas pessoas, que aquelas duas pessoas chamou 4, 16, e hoje o carro está a 200 por hora, sem motor. E eu não entendia, porque a minha primeira graduação foi administração. Falei: como é que isso pode ter acontecido? E eu achava que isso não ia chegar a lugar nenhum, que teria que empurrar só eu e a Andressa. Muito se fala sobre as tecnologias exponenciais, que ela atinge uma velocidade de crescimento absurda de um certo ponto. Mas o que eu entendi, compartilhando o propósito com a Andressa, é que o propósito pode ser exponencial. Quando nós temos uma causa em comum, uma causa justa, latente, pessoas dando as mãos, utilizando a ferramenta como tecnologia, a gente não tem limite. É o que eu desejo para vocês. É assim que nós vamos construir a cidade e o país do futuro. Muito obrigado.